Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom pessoal, hoje a gente vê aí o mercado cripto, né? O mercado de altcoins sangrando bastante, né? Só de bater o olho aqui no CryptoBubbles a gente vê que a maioria tá corrigindo e estamos tendo aí uma correção forte no dia de hoje, tá? Principalmente nas que subiram muito nesses últimos dias, né? Elas estão tomando aí uma forte pancada, né? Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui em Bitcoin. Também está tendo uma leve correção no dia de hoje em relação ao fechamento de ontem, beleza? Ainda estamos nesse padrão aqui de triângulo simétrico, beleza? Nosso índice de medo e ganância também 74 pontos, beleza? Isso dá a entender, né, que a maioria das pessoas ainda estão bullish, ainda estão gananciosas e aguardando mais altas. Beleza? E eu vou conversar aqui com vocês, pessoal, a projeção, né? Essa projeção, né, não é que vai acontecer amanhã, nem nada do tipo. Também vou fazer alerta sobre o curto prazo, né? Porque, olha só, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando aqui desse padrão, beleza? Padrão de triângulo ascendente. Triângulo simétrico, beleza? Nesse padrão de triângulo simétrico aqui, normalmente, né, esse padrão ele tende a romper para cima, beleza? E ainda não vimos esse rompimento forte para cima, né? E a projeção que a gente teria desse rompimento seria isso aqui, né? Que daria para esperar desse rompimento seria essa projeção aqui, tá bom? Puxando aqui da base aqui até aqui em cima, beleza? Então, eu espero que esse padrão aqui se confirme, beleza? É o que deve acontecer, né? Até porque, conforme eu já falei, né? Eu acredito em quedas nos próximos 2 meses. Em agosto e setembro, eu acredito que a gente vai viver quedas, né? Na minha leitura é essa, para fazer um pivô de alta no mensal, beleza? Porém, antes dessa queda, pessoal, conforme eu já venho falando já há muito tempo, eu entendo que o preço precisa, né, primeiro buscar nessa região aqui, beleza? Ele possivelmente, né, pode romper momentaneamente aqui, vir em 124, 125, né? Se a gente analisar a projeção do padrão que está se formando aqui, a gente pode chegar até a 126, beleza? Porém, após, pessoal, ele romper isso aqui momentaneamente e voltar abaixo, a gente confirma um bull trap também, igual o Ethereum fez, beleza? E após esse bull trap, a gente poderia esperar uma pedrada para baixo e o Bitcoin voltar para fechar gaps, beleza? Então, o que eu esperaria aqui no Bitcoin, né? Deixa eu abrir aqui o gráfico dos gaps. Então, pessoal, o que eu acredito que a gente poderia ver aqui, né? A gente tem 2 gaps abertos atualmente, um nessa região aqui de 90 mil e um nessa região aqui de 114 mil. Então sim, eu acredito que nesses 2 próximos meses a gente vai buscar essa região para fechamento desse gap, entendeu? Então eu acredito aí numa correção de 25% no preço do Bitcoin, desde esse topo aqui de 123 mil, tá bom? Eu acredito que ele vai vir aqui e vai buscar esse gap, fechar esse gap, para depois a gente continuar a tendência de alta e mais para o final do ano, né, o Bitcoin buscar 150 mil dólares por unidade, beleza? Mas por que você acredita tanto nisso, né? Cara, a gente olhar hoje para os indicadores já estão indicando, né, uma sinalização de queda. O squeeze aqui já está arrefecendo, estamos longe da nuvem no diário, estamos longe da nuvem no semanal, beleza? Então isso por si só já indica para mim correção. O squeeze também já está chegando aqui no seu limite, beleza? Do gráfico semanal também, a gente vai começar a ver isso aqui arrefecer agora, beleza? Então é por isso que eu acredito muito nessa correção, né? Não é só um achismo meu, mas com base também nos indicadores, né? Os indicadores me levam a crer nisso, beleza? Porém, pessoal, antes do mercado cair, ele vai sim fazer um canto da sereia aqui, ó. Ele vai atrair todo mundo aqui para cima. Por quê, pessoal, que eu acredito tanto que ele vai fazer isso? Justamente por conta disso aqui, ó.
beleza? Ó, aqui no mapa de calor a gente vê que tem uma grande concentração de liquidez. Teve até um inscrito aqui do canal, um cara que manja também, né, pelo visto. Falou, cara, a probabilidade é de continuar subindo porque tem muita liquidez acima. Concordo 100% com a sua tese, cara. Tem muita liquidez aqui, ó. Olha essa região aqui, velho. É muita grana que tem aqui para ser liquidada de pessoas shortando o mercado igual maluca, né? E colocando esses stops malucos aqui, né? Esse preço de liquidação aqui é loucura, tá? Então, o que eu entendo, né? O Bitcoin no curtíssimo prazo, né? Ele pode corrigir mais um pouco, ou já pode voltar a subir dessa região aqui mesmo, beleza? Isso aí não dá pra gente definir, beleza? A realidade é que esse movimento lateral, né? Essa lateralidade que acontece, basicamente, pessoal, cai num dia, sobe no outro, no outro dia cai de novo, no outro dia sobe de novo, e assim, vai deixando as pessoas malucas, né? Porém, sim, eu entendo que vai subir para capturar essa liquidez aqui, tá? Tem muita liquidez aqui e o institucional vai vir buscar essa liquidez. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Isso conflui com o quanto da sereia aqui, né? Que ele vai acelerar, vai vir aqui, né? Pode até romper esse topo e aí todo mundo vai falar, nossa, agora é alta infinita, é hora de meter o long, é hora de comprar. E aí, pessoal, o institucional faz a armadilha e derruba o mercado de novo e vem trazer essa correção de 2 meses que eu falo aqui, né? Essa correção aí no semanal, algumas semanas aí em queda no mercado, né? Porém, pessoal, ontem eu fiz um vídeo onde eu fiz o alerta sobre as altcoins, né? Por que eu fiz esse alerta, pessoal? Antes, né, antigamente, quando o Bitcoin lateralizava em topo, né? Quando o Bitcoin entrava nessa fase lateral, as altcoins aceleravam fortíssimo, velho. Fortíssimo. E agora o que a gente vê? A gente não vê mais essa movimentação acontecendo, né? A gente não enxerga mais esse tipo de movimentação. Então aqui, por exemplo, ó, o Bitcoin aqui, ele saiu dessa região e foi buscar buscou aqui, ó, essa região aqui de 119 mil. 5% de valorização do Bitcoin. Beleza? Aí as altcoins vai atrás e valoriza, sei lá, 15%. Né? Tô falando da maioria, né? Claro que vai ter exceções, beleza? Valoriza lá 15%. Quando o Bitcoin volta aqui, ó, e devolve 2%, as altcoins devolvem tudo ou mais, entendeu? Olha aqui, ó, que tal exemplo, ó, Layer 0, beleza? Por isso que eu falei que eu realizei aqui no meio dessa queda. Porque olha onde é que já tá, velho. Entendeu? Sei lá, vamos lá, acelerou, subiu aí, ó, lá 15%, beleza? A gente pegar daqui até aqui, ó, vamos ver quanto é que dá. Desse flush aqui até aqui, 15%, beleza? Com o Bitcoin subindo 5%. O Bitcoin devolveu 2%, olha quanto que isso aqui já devolve, entendeu? Devolve mais do que subiu, né? Isso não é só Layer 0 não, né? PEP mesma coisa, Render a mesma coisa. Então assim, poucas, né, não faz esse padrão. E é por isso que eu falo, pessoal, o mercado hoje não é mais igual antigamente, tá bom? O mercado de altcoin mudou. E quem compra, tá? A gente tem toda a paciência do mundo para esperar a queda e compra. No primeiro repique, pessoal, se não sair fora, vai ficar no prejuízo, entendeu? Por quê? Porque se o mercado confirmar isso que eu acredito, né? Vi fazer esse bootstrap aqui e cair, velho, nesses 2 meses, né? As altcoins vão sangrar demais, tá bom? Porque aí, olha o Ethereum já voltando a devolver a alta que estava entregando lá. Então aqui, ó, eu disse que eu acreditava em 25% de correção para o Bitcoin, né? E para o Ethereum eu acredito aí, ó, em algo em torno desse topo aqui, né? Isso se ele não vier fazer um topo mais alto para depois voltar abaixo. Então desse topo aqui eu acredito na correção de 36% a 40% no preço do Ethereum, tá? O Bitcoin cai 25%, o Ethereum pode facilmente vir buscar essa região aqui de Fibo, tá? Essa região de 2.400, 2.600. Beleza? Claro que essa é a projeção, pessoal, de médio prazo. Não é que vai acontecer amanhã, beleza? Vou voltar aqui e vou repetir mais uma vez para vocês qual que é o meu entendimento, tá bom? Bitcoin vai romper esse triângulo simétrico para cima,
vai vir acelerar para capturar toda essa liquidez, beleza? Quando ele capturar toda essa liquidez aqui dessa galera que tá shortando o mercado igual maluca, ele vai voltar abaixo e vai iniciar um processo de distribuição, né? Um processo de correção. O processo de distribuição já está acontecendo, né? Nessa região aqui, beleza? Aqui é o momento onde o dinheiro vai sair, né, da mão do institucional, da mão das baleias, e vai passar para a mão da sardinhada, principalmente quando a gente tiver essa aceleração aqui, beleza? A galera vai comprar aqui igual maluca, tá bom? E depois o institucional vai derrubar o preço e vai vir fechar os gaps, tá bom? É claro que essa é a minha visão, a minha leitura do mercado, a minha análise, tá bom? Eu venho aqui, eu posso trazer alerta para vocês, mas eu não posso falar para vocês o que vocês têm que fazer, beleza? Vocês têm que fazer as suas próprias análises, fazer os seus próprios planos, tirar suas próprias conclusões com base no que eu falo aqui e no que outras pessoas, outros analistas do mercado também falam, né? Não veja só uma opinião, veja mais opiniões, beleza? E com base nisso vocês tomam a sua própria decisão. Show? Bom, pessoal, o que eu queria passar nesse vídeo é isso. Essa é a minha leitura ainda, né? Porém, no meu entendimento, não tá valendo a pena segurar altcoin nesse momento, beleza? Na minha humilde opinião, tá bom? Se quiser fazer trade, né? Se eu fosse fazer trade, eu ia tentar pegar BTC aqui nessas região, tá? E realizar aqui, beleza? Mas não seguraria altcoins, né? Segurar altcoins nessa lateralidade aqui tá se mostrando extremamente perigoso, né? Porque ele sobe num dia, Bitcoin sobe no dia, entrega 4%, no dia devolve 4%. A altcoin vai lá, sobe 10%, no dia ela cai 15%, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, né, quando estamos nesse período lateral, né? Para operar altcoin, teria que esperar a queda, compra o fundo, no primeiro repiquezinho que der, sai fora com 10, 12% de lucro, não fica segurando, porque senão vai tomar prejuízo, beleza? Pelo menos essa é a minha visão e minha leitura do que eu tenho acompanhado aqui nos últimos meses, beleza? Então é isso, pessoal. O que eu queria passar nesse vídeo é esse alerta, tá? Vocês tomem suas próprias conclusões e, né, opere aqui com responsabilidade nesse mercado, nada de fazer maluquice, hein? É isso, pessoal, deixa o likezão nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações aqui, beleza? E é isso. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.